prática da oração diante de Deus, segundo o nosso primeiro vídeo de oração. Você pode acompanhar aí no card, na descrição, o que se refere esse cronograma prático, de qual vídeo, tá? O vídeo de número 1 que nós estamos estudando. E hoje nós vamos então ao plano, a planificação de oração. Para você que muitas vezes talvez não tenha assuntos para orar, ou quando você ora no instante cansa, né? Se você consegue orar 5 minutos ou 10 minutos, ou de repente orar 1 hora, 50 minutos, 3, 4 horas, é mais difícil de se acostumar a ter assuntos para orar. Nós vamos estar então desenvolvendo essa prática de oração através de um cronograma que você pode fazer diante de Deus para ativar a prática da oração. E o que você tem que fazer? A primeira coisa, você deve pegar, né, um papel para você anotar, ou se você não tiver um papel, você pode anotar no seu WhatsApp, ou você pode anotar em algum local que você tem aí de bloco de anotações, que você pode colocar para identificar aí a sua agenda diária, ok? Daquilo que você faz. Então, a primeira coisa que nós vamos colocar é por que orar. Então, você vai colocar assim: eu oro. Vamos ajustar aqui um pouquinho para você observar. Eu oro para, e aí nós vamos colocar o motivo do que você ora para quê, ok? O motivo da oração: eu oro para. Nós vamos através do vídeo, para você entender melhor, você pode acompanhar o vídeo, que a oração é um motivo de diálogo para nós orarmos para que Deus tenha lugar, Deus tenha o lugar dele na nossa vida em todas as áreas. Então, você vai orar para que Deus, ele tenha liberdade, ok? Então, primeiro motivo de orar: oro para que Deus tenha liberdade em todas as áreas. Por que Deus tem liberdade em todas as áreas da nossa vida só depois que a gente está em oração? Deus tem liberdade na nossa vida só depois da nossa oração, porque a oração, ela ativa a nossa vida espiritual, a nossa consciência, o nosso espírito, o nosso consciente da presença de Deus. E quando a nossa vida espiritual ela é ativada, então nós podemos dar a liberdade para Deus. Segundo motivo para você orar: eu oro para quê? Para qual motivo eu oro? Nós vemos no vídeo que a oração é para que Deus manifeste o poder dele em todo o nosso viver, dia e noite. Então, quando nós oramos, nós estamos orando para que Deus ative, ou seja, para que ele opere, né? Para que Deus ative e opere o poder dele. O poder dele. Deus não faz nada sem combinar conosco. E para ele ter certeza que realmente nós estamos querendo que ele faça na nossa vida e que nós nos responsabilizamos pelas consequências da movimentação dele, nós temos que realmente orar em todo o tempo para mostrar para ele: Senhor, eu quero que o Senhor opere o seu poder na minha vida. Eu quero realmente o teu poder na minha vida em todas as áreas, ok? E quando Deus entra em todas as áreas, é um processo, muitas vezes de alteração, com muitos desafios que nós colocamos diante de Deus. Terceiro motivo de eu oro para quê? Eu oro para que os sentidos de Deus, se voltem para mim. Como que é isso?
Nós lemos já no vídeo que a gente estudou, referente a essa parte de prática, de que Salomão orou pedindo para Deus voltar os olhos, tá? Então Deus se volta os olhos para nós, os ouvidos, tá? A percepção dele, a reação dele, a reação depois da percepção dele e a sensibilidade dele. São os 5 sentidos que Deus possui e que Ele ativa ao nosso redor, dentro de nós e nas nossas áreas. Os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, a percepção de Deus, a reação de Deus e a sensibilidade de Deus. Quando a gente fala, Senhor, reage, né? Ouve. Quando a gente fala, Senhor, olha. Quando a gente fala, Senhor, toma em tuas mãos. Ele está sentindo, ele está percebendo, ele está reagindo. São os sentidos de Deus em movimentação. E quando nós oramos para isso, nós estamos pedindo para Deus se movimentar. Não só atrair a proximidade dos olhos de Deus, dos ouvidos de Deus, da percepção de Deus, da reação de Deus, da sensibilidade, mas nós estamos pedindo para Deus movimentar todo esse sentidos que ele tem. E como é que Deus movimenta todos esses sentidos dele? Quando Deus movimenta esses sentidos dele na nossa vida, é quando em parceria conosco ele começa a ativar circunstâncias junto com a nossa vida, tá? Com nossa vida. Então as coisas começam a ser alteradas, movimentadas, você começa a orar e as coisas começam a acontecer e você às vezes não entende o processo, mas as circunstâncias começam a ser alteradas porque você orou para Deus movimentar os sentidos dele e ele começa a entrar em parceria, ele movimenta os sentidos dele dentro das áreas da sua vida. Então todas as áreas da sua vida começam a ser movimentadas por Deus, ok? Então, hoje nós encontramos 1, 2, 3, 4 motivos da oração, o porquê de orar e como você tem que orar. Você faz seu planejamento, né, de cronograma diante de Deus, a sua folhinha de cronograma e toda manhã você vai ler. Por que eu oro? Eu oro para quê? Para que motivo eu oro? Eu oro para que Deus tenha liberdade em todas as áreas. E Deus só tem liberdade se eu orar por quê? Porque quando você ora, o seu espírito, você é espírito, alma e corpo, né? O seu espírito, o que acontece com o seu espírito? Ele começa a ficar ativo na sua consciência, certo? E a sua consciência com Deus, cada dia mais a sua consciência com Deus vai fortalecendo a presença de Deus e você vai ficando ciente de que Deus vai e está tendo liberdade e Ele está agindo e vai agir em todas as áreas. Então você vai começar a deixar Deus realmente no controle, porque o seu consciente cada dia se lembra, se fortalece de que Deus é Senhor e que Ele está no controle, ok? Você ativa, segunda razão, eu oro para quê? Então você vai dizer, eu vou orar para que Deus tenha liberdade, eu vou orar para que Deus opere o seu poder. E quando a sua consciência, cada vez que você ora para que Deus opere o seu poder, ela entende que Deus vai operar o poder dele, então você vai ficar preparado para Deus operar o poder dele. Quando você ora para que... Por que eu oro? Eu oro para que os sentidos de Deus se voltem para mim. Ele veja, ele me ouça, ele perceba as coisas ao meu redor. Ele reaja com as coisas ao meu redor. Ele sinta as coisas ao meu redor. Os 5 sentidos de reação de Deus. Então você vai entender de que quando Deus sente tudo que está em você... Tudo que passa pelo seu consciente, tudo que passa pelo seu ser, Deus sente.
Deus está vendo, Deus está acompanhando, os sentidos de Deus estão perto de você, olhando, vendo, reagindo e sentindo. O que vai acontecer? A sua consciência vai se firmar de que Deus não está longe. Deus está perto e além da sua consciência firmar de que Deus está perto, você vai reagir junto com Deus. Você já não reage sozinho. Quando você reage junto com Deus, você vai reagir dentro da palavra de Deus e já não reage pelos motivos humanos, mas pelos motivos de Deus, ok? Quarto, porque eu oro para a movimentação de Deus em parceria com a minha vida. E aí, os seus planos e os seus projetos são dentro do que Deus, na presença dele, está com você na sua mente e no seu coração, ok? Graças a Deus por isso. Então aqui são os motivos de oração. Escreva na sua cadernetinha lá. Oro para que Deus tenha liberdade em todas as áreas. Deixo Deus ter liberdade em todas as áreas. 2, oro para que Deus ative o seu poder. 3, oro para que os sentidos de Deus voltem-se e olhem para mim. E oro para que Deus movimente esses sentidos em junção, coligação e unidade com a minha vida. Esse foi então nosso cronograma prático de como ativar a prática da oração. Próximo vídeo que está no card, você vai ver no próximo vídeo como nós oramos nesse sentido diante de Deus. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe e até mais.